o risco e a tensão das democracias fragilizadas pelo populismo autoritário. Trata-se do primeiro ex-presidente brasileiro acusado formalmente de tentar um golpe de Estado, organizar conspiração violenta e incitar ataques ao sistema judiciário. Uma virada histórica que reverbera nas manchetes de jornais e análises mundo afora. Vamos entender esse julgamento segundo a imprensa internacional. A CNN International descreve o processo como julgamento sem... Bom dia. Bom dia. Obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Xixová é essa montanha aqui atrás de mim, que na língua tupi quer dizer pico alto. Então, a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, Litoral, Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. Mas bora lá falar desse assunto internacional. O Brasil está crescendo como país. O Brasil está virando gente grande. O Brasil já está entre os 8 do mundo. E olha lá que ele não empurre lá o 7º. Vamos lá. Significativo. Um ponto de inflexão democrático relatando que Bolsonaro e aliados planejavam até o assassinato de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, principal figura jurídica do caso. Segundo o artigo, o julgamento pode instaurar um novo paradigma, responsabilizando militares de alta patente pela primeira vez desde o regime ditatorial de 1964 a 1985, algo que expressa maturidade institucional. A BBC enfatiza que nunca um ex-líder nacional enfrentou risco tão real de prisão por sabotagem às eleições, frisando: Bolsonaro é acusado de planejar um golpe para permanecer no poder após perder as eleições de 2022. Fecha aspas. Esse artigo... Bom dia. Então, como vocês estão vendo, eu peguei esse vídeo no canal Canadá Diário Notícia, do Dmitry Cosma, né? Dmitry Cosma, será que tá certo isso? Então, se eu não tiver, que ele puxa minha orelha aqui. Então, eu peguei essa matéria, tá mostrando várias imprensas do mundo inteiro o que eles estão achando, como eles estão vendo. Uma coisa eu sei, o Brasil vai sair daí como grande. E se você não entendeu até agora, é problema seu. Porque aqui no Brasil, eu vou dizer que 60% das pessoas evangélicas estavam apoiando o Jair Bolsonaro. Subiu a monte, oraram, profetizaram com as mãos na cabeça dele, disseram, eu me lembro até a oração do Malafaia, no último debate que passou na Globo. O Malafaia teve a coragem de fazer uma oração dizendo que Deus ia confundir a mente do Lula, que ia deixar o Lula meio goiaba e que ia exaltar o Bolsonaro. Uma coisa eu digo para você, se amanhã eu souber que o Bolsonaro odeia crente, é com razão, porque que essa gente fez com ele. O Bolsonaro nunca acreditou em Deus, nunca acreditou em crente nenhum. É só você ver o que ele fez, o que ele criou. Isso aí não é coisas de alguém. É como você disser assim, Deus vai me dar uma casa. Você diz que Deus vai te dar casa. Mas aí você trabalha feito um condenado, de sol a sol, ajunta o dinheiro e compra a casa. Deu para você entender? O Bolsonaro fez isso. Diz que Deus, pátria, família, 1 trilhão de profecia. Eu ia para montes aqui com o pessoal de igreja. Chegava lá, eu só via para que Deus
tirasse o Lula, para que Deus deixasse ele tonto, para que Deus matasse, para que Deus fizesse isso. E Bolsonaro sempre lá em cima, lá em cima, lá em cima. Agora vocês já sabem que Deus não ouviu. E o que é pior, parece que não se convenceram. Porque Deus quer alguém que eleve a moral do país, que o país seja grande, que o país seja forte, que mostre fibra, que saiba negociar, que saiba fazer. Já não está na hora de o Brasil ser um dos grandes e parar de ser capacho. Nós temos tudo aqui para ser um dos grandes e não capacho. Mas bora lá, porque aí eu estou falando do que eu acho, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui a matéria. O artigo da BBC destaca também os paralelos explícitos entre a invasão A matéria não tem nada a ver com isso que eu falei, tá? Aí foi uma opinião, e eu não queria dar minha opinião, mas acabei dando. de Brasília de 2023 ao ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021, com Trump sempre na retaguarda das redes de apoio e desinformação. É o óbvio, pessoal, só não vê quem não quer, né? É isso. Bolsonaro é uma cópia fiel, é um pau mandado do Donald Trump. O Donald Trump está vendo o julgamento, ele está vendo o julgamento dele. Porque à medida que o Bolsonaro vai afundando, ele sabe que ele financiou. Eu vi nas mídias aqui que em um ano a família Bolsonaro movimentou 44 milhões. Ou essa gente é dona do Banco Central, ou essa gente é dona do Banco Central, ou tem alguma coisa errada com essa gente. Porque não é possível que isso aí não vai ser investigado. Será que esse dinheiro está vindo lá dos Estados Unidos para financiar? Será que está vindo de pó de pirlim-pim-pim? É 44 milhões, gente. Essa família não é dono de nada, de empresas, não é dono de nada. Já era muito estranho aquela coisa de 20 depósitos no mesmo dia em banco diferente de 2.000. Como se isso aí fosse uma coisa comum. É vendedor de bala, o cara tinha vendedor de bala espalhado pelo Rio de Janeiro e cobrava uma taxa de 2.000, por isso era em bancos diferentes. Gente, vamos também tomar vergonha na cara e investigar essas merda aí, porque não tem cabimento uma merda dessa. Não tem o menor cabimento. Como que um sujeito movimenta em 20 bancos diferentes, de cidades diferentes, no mesmo dia, 20 depósitos de 2.000? Só faltava ser dinheiro tudo amassado assim. Só não vê quem não quer, mas vamos lá. A cobertura da Reuters salienta o caráter divisivo. Transmissão ao vivo do julgamento atrai milhões, sob o olhar atento. Eu falei do dinheiro amassado porque eu tinha há muito tempo um comércio, cortava uns cabelinhos, né? E aí um dia chegou um cidadão lá para cortar cabelo, aquela cara de empresário, sabe aquela cara de empresário mesmo? Bermuda tudo sujo, pés descalço, tudo sujo de barro. Aquela cara de empresário, pé sujo de barro, descalço, barba para fazer, cabelo tudo desconectado, bagunçado na verdade. Na hora de pagar, o cara puxou um bolo de dinheiro assim, tudo amassado. Eu falei, cara, esse cara é empresário, não é possível. Você entendeu? De Trump. Fecha aspas. O artigo da Reuters também aponta um monitoramento contínuo da administração dos Estados Unidos e os protestos de apoiadores do ex-presidente brasileiro do lado de fora da corte. Já a Al Jazeera destaca implicações diplomáticas e análises contundentes de especialistas estrangeiros, ressaltando que, abre aspas, os associados de Bolsonaro formularam planos para eliminar Lula e o juiz do Supremo Tribunal Federal, numa conjuntura que levou
levou a sanções inéditas dos Estados Unidos contra instituições brasileiras. A matéria ainda cita, que Trump classificou o caso como caça às bruxas, determinando tarifas de 50% sobre importações brasileiras e revogando vistos de juízes, ação que reacendeu o trumpismo entre bolsonaristas radicais e polarizou ainda mais o discurso. A DW faz um fact-check, uma verificação de fatos dos argumentos da extrema-direita, reiterando, abre aspas, as acusações incluem o desmantelamento violento da ordem constitucional, tentativa de golpe de... Bem, gente, esse vídeo eu peguei, estou fazendo o react do canal aqui do Dimitri Cosma. O canal é Canadá Diário Notícias. Esse brasileiro, ele mora no Canadá. Então eu vou deixar o link do canal dele no primeiro comentário fixado. Vocês vão lá e assistam. Toda a honra, todo o trabalho foi feito por ele. Eu só estou aqui fazendo um react. E como eu costumo fazer, eu não faço um react do vídeo inteiro. Dou uma pincelada aqui, depois vocês vão lá e assistam por inteiro. É muito bom. O YouTube me recomendou esse canal e realmente eu faço o react quando ele fala da parte política, mas o canal dele não é de política, não tem nada a ver com política. Mas ele faz uns react de alguns assuntos como eu. Eu não gosto de fazer, o meu canal, ele não é um canal de política. Mas como está num desfecho final, então a gente vai falar um pouco, mostrar um pouco, tá? O time que você torce não interessa para mim. Eu sou 100% contra crente na política. Eu sou 100% contra crente fazer o que fez com o Bolsonaro. Mas para ele era um bom negócio. Como era um bom negócio, ele embarcou nessa onda. Levaram esse sujeito para Israel, jogaram ele na água, e voltou de lá como, como é que se diz? O salvador da pátria. Que na verdade de salvador ele não tinha nada, ele só era um bode expiatório do Donald Trump para vender a Amazonas, vender não, desculpa, a Amazonas e todo o mineral da Amazonas para os Estados Unidos e acabar com todos os salários, acabar com o INSS. O orgulho do Brasil é o INSS. O mundo tem orgulho disso. Mas esse sujeito aí queria acabar. Eu já disse aqui para vocês que eu tenho um amigo que, na época, estava no Japão, 10 anos no Japão, ele, a mulher e os filhos, mas um dia quis o destino que a mulher dele tivesse um problema cardíaco. Mas lá no Japão, precisava de muito dinheiro para tratar. E aonde ele veio tratar? Pegou o aviãozão, veio para Sampa e se tratou aqui totalmente de graça. E na verdade alguma coisa ele até pagou, porque recebia em dólar e 5 vezes 5 dá 25, né? Então aqui você podia até pagar mesmo no pago. É assim, o brasileiro tem que aprender que o nosso país é bom em muitas coisas. Todo estrangeiro sabe disso, mas parece que o brasileiro não sabe. Estado, envolvimento de uma organização criminosa armada, danos materiais significativos e danos ao patrimônio cultural protegido. E na Europa, veículos de comunicação como a BBC e a DW classificaram o processo como um marco para a democracia latina, ressaltando a coragem do judiciário brasileiro em enfrentar a impunidade histórica. Deixa eu fazer um comentário aqui. A Europa diz que é um marco para a democracia latina. Como se a própria Europa não fosse o culpado dos ditadores aqui da América do Sul, da América Latina, né? Eles são o culpado. Eles financiaram isso por muitos anos. Depois eles se afastaram, mas aquele gostinho do poder do ditador continuou reinando aqui por muito tempo.
E tudo que esse camarada de azul está fazendo aqui é sob tutela e ordem do Donald Trump. Tomara que o Donald Trump não consiga se desvencilhar e essa bomba vai lá para cima dele e cai no colo dele lá, porque ele também não merecia estar lá na presidência. De militares e civis. Agora é forte, ó, questionando se o país finalmente rompe a tradição de anistiar golpistas. Eu vou continuar com outras mídias também, inclusive dos Estados Unidos, mas a gente vai ver agora um vídeo. A gente vai ver um vídeo da mídia francesa, o France 24, que noticia o caso. Você pode ver que o Dimitri aqui do Canadá Diário, ele não está torcendo para lado nenhum, tá? Ele está mostrando todas as empresas do mundo o que elas estão falando. E eu estou tendo todo o cuidado para também eu não fazer isso, eu ficar alheio. É lógico que eu torço para um time, mas o canal não é um canal de política. Não é. Não é. Eu falo aqui de problemas nas igrejas, das pataquadas lá. Esse é o intuito do meu canal, tá? Também, dublado em português para vocês não perderem nada. É um vídeo curto, mas eu acho que é interessante a gente ver o tom que a mídia internacional está dando a esse julgamento histórico, não só para o Brasil, para o mundo. Vamos lá. Agora, o Procurador-Geral do Brasil argumentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados tramaram para derrubar a democracia por meio de uma série de eventos interligados com o objetivo de mantê-lo no poder ilegalmente. A alegação ocorre enquanto o julgamento do ex-líder por tentativa de golpe entra na fase de veredito. O ex-presidente de direita é acusado de conspirar para dar um golpe e permanecer no poder, apesar de ter perdido as eleições presidenciais de 2022 para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Ele afirmou repetidamente que o julgamento é um ataque motivado politicamente. Bem, mais cedo conversamos com o correspondente Jan Nosco, no Rio de Janeiro. Hoje foi o início do ato final desta investigação criminal que dominou as manchetes aqui no Brasil nos últimos 2 anos. As palavras usadas para descrever isso são histórico, sem precedentes, porque nunca antes um ex-presidente do Brasil foi julgado, acusado e processado por tentar dar um golpe de Estado. E não só isso, mas Bolsonaro está acompanhado por outros 7 réus, muitos dos quais faziam parte de seu governo, 3 deles generais do Exército e um deles ex-chefe da Marinha. Todos são acusados de tentar derrubar a democracia quando Bolsonaro perdeu a eleição de 2022 para o presidente Lula. Agora, a acusação alega que Bolsonaro foi o líder de uma organização criminosa que, ainda antes da eleição de 2022, tentou minar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro, atacou também as instituições democráticas e espalhou notícias falsas. Tudo isso numa tentativa de justificar sua permanência no poder caso perdesse a eleição. O que, claro, acabou acontecendo. Também está sob investigação um suposto... Eu sou Jorge Luiz, né? Eu sou Jorge Luiz. Esse é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast nunca funcionou, mas a Rádio Web Xixová está todo vapor. É só você entrar lá no site, digita aí no Google, Rádio Web Xixová. Vão te direcionar ao site. Lá no site você tem o QR Code, você vai colocar ali e você instala o aplicativo da rádio ali. E ali você pode conversar comigo pelo WhatsApp. Se você está passando um WhatsApp aí, esse aí, +1 443 262 6523, também você pode conversar comigo. Só que esse WhatsApp era do Skype. E o Skype foi descontinuado, né? Então, mas eu acho que ainda está valendo. E eu recebo ainda algumas mensagens nesse número. Enquanto ele estiver válido, deixo ele aí na tela. Porque era do Skype, tá? O Skype acabou, como vocês sabem, agora é outro aplicativo. Se não me engano, é Zoom, se não me engano. Tá? Aí vocês podem conversar comigo por esse número aí. Só que tem que lembrar que você tem que colocar o +1. Se você não colocar +1, não adianta. Vai cair qualquer outro número, menos no meu. É +1 443 262 6523. Mas no aplicativo da rádio tem o meu número
meu número nacional. Aí você entra lá. Se você quiser pedir uma oração, eis-me aqui. Para você, o seu gato, o seu cachorro, o seu animal de estimação, eis-me aqui. Eu vou orar por eles, tá bom? Mas bora lá então, bora lá. Posto plano para matar o presidente Lula, seu vice-presidente, e também Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está presidindo este julgamento em particular. Os procedimentos começaram esta manhã com Alexandre de Moraes lendo um relatório sobre sua investigação, e então os advogados de acusação e defesa tiveram a oportunidade de apresentar seus argumentos. Para a acusação, o fato de Bolsonaro ter realizado reuniões com membros de seu governo e das Forças Armadas para discutir um possível golpe, além de ter redigido um decreto justificando sua permanência no poder, é uma prova de que o plano para realizar um golpe já estava em andamento e que a única razão para não ter sido executado foi o fato de o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica terem se recusado a participar. O próprio advogado de Bolsonaro ainda não se pronunciou nesta fase final do julgamento, mas o ex-presidente negou todas as acusações, afirmando que não teve envolvimento em qualquer tentativa de golpe, além de ressaltar que a transferência de poder em 2023 ocorreu de forma pacífica. Ele não teve nenhum envolvimento. Eram os militares, né, que queriam dar um golpe e dar de presente para ele, porque ele é bonzinho, mas ele nunca quis, sabe? Tudo aquilo que ele falou nos palanques, tudo aquilo que ele fez, ele é um cara brincalhão. Ele é um cara, é vocês é que não entendem, ele é muito brincalhão. Nos Estados Unidos, além da defesa direta de Trump, a mídia liberal analisa o julgamento à luz dos perigos do populismo global. O New York Times e a CNN são incisivos. Abre aspas. O julgamento de Bolsonaro provocou um significativo confronto diplomático com os Estados Unidos. E eles também dizem que o processo serve de alerta para democracias em risco, onde ex-líderes ameaçam destruir instituições para manter poder. A Al Jazeera também indica que, mesmo diante da tentativa de Bolsonaro e seus aliados de buscar refúgio político, com Eduardo Bolsonaro negociando com Milei, da Argentina, e representantes de Trump nos Estados Unidos, os tribunais brasileiros resistem à pressão internacional e intensificam medidas de segurança, indicando que Lula e Moraes são alvos diretos de conspiração. Esse julgamento histórico de Jair Bolsonaro redefine o papel da justiça enquanto guardiã da democracia. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, tá? Cabe a vocês, a opinião de vocês, é lógico que eu tenho a minha, e eu fiz de tudo para, em certas ocasião, não falar nada. Mas essa aí é uma realidade, tá? É uma realidade, e a minha crítica sempre é aos crentes, aos evangélicos. Eles criaram muito dessa situação. Haja visto que a maioria das pessoas que foram presos lá pelo 8/1, uma média de 40%, 50% são evangélicos, são pastores, são apóstolos que estão presos lá. Entendeu? Que foram presos quebrando tudo. Quebrando tudo. Agora, em que planeta Jesus algum dia pregou isso? Em que planeta Jesus que é isso? Em que planeta Jesus pregou que os crentes tinham que sair arrebentando tudo, quebrando tudo? Na verdade, nenhum, só na Terra plana, né? Eu sou Jorge Luiz e vou ficando por aqui. Fique com Deus. Fui. Não só latino-americana, mas do mundo todo. Esse embate não se limita ao Brasil. Ele ecoa no mundo, revelando que lideranças como Trump não apenas